Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa escola bíblica, aula número 152. Espero que você esteja gostando, então curta, compartilhe, comente, né? Estamos aqui para tirar suas dúvidas também. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3. Nós estudamos aí o início, a aula passada, né? O início da primeira carta do apóstolo João, onde ele falou sobre pecado, falou sobre o anticristo, e agora nós vamos dar continuidade a partir do capítulo 3. Ele vai falar os filhos de Deus e os filhos do maligno. Então, primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versos 7 e 8. A palavra de Deus diz: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do maligno. Então João continua alertando os irmãos que tem pessoas enganando com ensinos falsos, falsos mestres. Não é diferente dos dias de hoje. Então, a prática da justiça é a maneira correta de viver diante de Deus. Ele é perfeito, é o padrão para a nossa vida. Então, os que andam no pecado vêm do diabo. Jesus é justo e o diabo é o erro. Então, na primeira vinda de Jesus, ele destruiu o laço da condenação do pecado e se tornou o nosso Salvador. Destruir as obras do diabo ainda não está resolvida. No nosso mundo, ele ainda está agindo e se concretizará esse final na segunda vinda de Jesus. Verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Então João cita o regenerado, a nova criatura. Ela não vive aceitando a prática pecaminosa, como se não houvesse problema. Passamos a fazer parte dos filhos de Deus. Somos morada de Deus. Falsos mestres estão por ali, propondo novas formas de viver, e a vida na carne poderia ser de qualquer maneira. Verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama ao seu irmão. Então sabe-se quem é quem, o que pratica ou não a justiça, né? O que tem ou não uma vida na presença de Deus. Então ama ou não o seu irmão. Então Deus não é pai de todos, né? Aqueles que o amam, que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, Deus é pai. Do contrário, não. Agora, o amor aos irmãos e o ódio ao mundo. João 3, 11 e 12. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então, eles ouviram o evangelho que lhes foi trazido desde o começo, né? Então, eles foram ensinados pelos discípulos. Os dos falsos mestres levavam para outro caminho. Então, eles tinham, assim como nós hoje, temos dois caminhos para analisar. Então, amemos uns aos outros, como foi a mensagem central do ensino de Jesus,
E agora João mostra o que não é esse amor. Ele fala de Caim, filho de Adão, que era do mal, matou seu irmão, não praticou a mensagem. Então, o filho do maligno e suas atitudes mostraram isso. As suas práticas não eram justas, andava nos maus caminhos, tinha inveja de seu irmão, que era justo. A justiça dos verdadeiros expõe a injustiça do maligno. 13:14. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Então, maravilhar, ele quer dizer aqui, não fique surpreso, né, se o mundo odiar você. Os irmãos que ele diz, então, os cristãos que não estão no caminho de Caim. Então, o padrão do ódio de Caim, que odiou Caim, né, é o mesmo que odeia o servo de Deus. Jesus foi odiado pelo mundo e os seus servos também serão. Temos a certeza de que já passamos da morte para a vida. Esse ódio não nos atinge totalmente. Estamos na presença de Deus, sejam firmes contra os falsos mestres. Somos salvos porque amamos nossos irmãos também. A nova vida, um grupo de filhos de Deus. Odiar cristão é odiar a Cristo. 15:16. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. O ódio no coração é o igual ao que aconteceu com Caim. Ele explode com o assassinato. O desejo de matar estava no coração. O ódio está no coração. E se houver oportunidade, ele se manifestará em ações. Então, quem age assim não é convertido. A falta de amor aos irmãos indica falta de conversão também. O amor sacrificial, o amor de Cristo é a maior virtude. Ao invés de odiar, amaldiçoar, nós devemos colocar o amor à frente, assim como Jesus fez. Então, nós devemos, isso aqui indica uma ordem, né? O padrão de vida do cristão seja o mesmo do Senhor Jesus. Então, o padrão aplicado também para observar os falsos mestres. 17:18. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e ver o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Então, João nos mostra que não basta nós termos aqui atitude no coração, né? Nós temos que ter atitude positiva. O que possui coisas necessárias para viver e ver o seu irmão precisando de alguma coisa e não lhe ajudar, podendo e não o faz, ele é mesquinho, né? Como pode, com essa atitude, dizer que o amor de Deus mora nele? Então, as atitudes, os frutos vão demonstrar se o amor de Deus está nele ou não. Nós temos que demonstrar o amor aos irmãos com fatos. 19:20. E nisso conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as nossas coisas. Então, o amor de fato e de verdade me faz saber se estou fazendo o que Jesus faria. Quando nós temos certeza que somos de Deus e mostramos isso com as nossas atitudes, nós temos paz no nosso coração. Certeza de que somos servos do Senhor.
agindo certo. Se tivermos dúvidas, Deus sabe, né, a forma exata de que nós somos amor ou não. 21, 22. Amados, se o coração não vos acusar, temos confiança de Deus, e aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então, uma situação oposta, né? O coração, o nosso interior, o melhor padrão para viver. Coração que não nos acusa. Entendemos que o temor, né? E nós temos que praticar a palavra, que vai gerar confiança, fortalece a nossa comunhão com o Senhor. Não é qualquer coisa que pedimos que vamos receber, mas o que está na vontade de Deus. O não de Deus é resposta para nós. 23 e 24. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Então, João vai aqui resumir em 2 os mandamentos, né? A divindade do Filho de Deus. Os falsos mestres duvidavam que Jesus era Filho de Deus. Então, crer em Jesus, o Messias do Antigo Testamento, e amar ao próximo, como o Senhor ordenou. O que segue Jesus está com ele, e ele em nós. Então, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, ele fala da Trindade. O Espírito trabalha em nós, nos ensinando. Os falsos profetas e os verdadeiros crentes. Capítulo 4, verso 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então ele fala com os irmãos para não aceitarem qualquer ensinamento, qualquer inspiração. Não é qualquer um que chega que nós devemos seguir. Testem, analisem se é verdadeiro em Deus o que estão dizendo. Vem de Deus? Nós temos que ser críticos. 2 e 3. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, e a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente está no mundo. Então ele faz uma avaliação para reconhecer o Espírito de Deus ou não. Se negar que Jesus não veio em carne, então não provém de Deus. Esse anticristo vem e já age no mundo. Inspiram os falsos profetas, desviando pessoas. Hoje temos a Bíblia para averiguarmos, né? Quantos são os pontos fundamentais da nossa vida cristã. Então, nós vamos conseguir discernir se esse é falso ou um verdadeiro profeta. 4 e 5. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, e por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Então, vocês têm vencido os falsos, por causa de Deus que está na sua vida. Maior é Deus do que o diabo. Os falsos pregam o mais popular possível, e o mundo ama. Então, o evangelho confronta e eles não gostam. Verso 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus não vos ouve.
Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então nós, quando Pedro diz, como quando João diz, ele está falando dos apóstolos, né? Se colocam contra os falsos mestres. Quando falamos, vocês nos ouvem, porque nós falamos a mensagem que vem de Deus. Os que são opositores, né, os falsos a essas palavras, não são de Deus. Assim identificamos o que é verdadeiro e o que é falso. Então, até aqui, nessa carta, nessa primeira carta do apóstolo João, ele fala dos filhos de Deus e os filhos do maligno. Ele fala do amor aos irmãos e o ódio ao mundo. Fala agora dos falsos profetas e dos verdadeiros crentes. Agora ele vai falar que Deus é amor. Capítulo 4, versos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, provas na vida do cristão que determinam que é de Deus: social, moral. Ele extrai as características em Deus. Novamente, João repete o exercício do amor uns para com os outros, porque esse amor procede de Deus, vem de Deus para nós e é fundamental para a nossa vida cristã. O amor é a essência de Deus e Deus é amor. Verso 9 e 10, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, João explica a manifestação prática do amor. Não é só, na verdade, um sentimento né? É mais profundo. Ele se manifesta, aparece e se manifestou quando envia Jesus pelos nossos pecados, a propiciação, né? Tira nossa morte eterna. Explica sobre o amor. Não o amamos primeiro. Não é uma retribuição, mas ele quem nos amou. A iniciativa foi dele, né? Enviando o seu filho para a conciliação, para não afrontar mais a Deus. Então houve um completo perdão. Verso 11 e 12, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amarmos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então, João está impressionado com o tamanho do amor de Deus. Então, devemos retribuir esse amor de Deus uns aos outros. Não é uma escolha, né? Nós temos aí que praticar. Deus nunca foi visto, mas só a manifestação de Deus em alguma forma, anjos, a sarça e outras manifestações, né? Mas quando amamos uns aos outros, nós temos o amor de Deus em nós. Então é mostrado através do amor ao próximo que assim mostramos o seu amor ao mundo, que só cresce cada vez mais. O amor de Deus deve ser o padrão da vida do cristão. Verso 13 e 14. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Existe uma prova de que existe esta comunhão entre nós, e ele e nós. Então, quando nos deu o seu Espírito, aqui é a ação do Espírito Santo. Quando cremos no Evangelho, nós somos selados com o Espírito Santo. Muitas pessoas viram tudo o que Deus fez, participando da vida de Jesus.
Então nós temos aqui a presença da Trindade, uma realidade presente, um testemunho. 15:16. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, precisa de atitude nossa, né? Apesar da iniciativa não ser nossa, nós precisamos ter atitude quanto a isso. Nós precisamos confessar, precisamos falar e viver esse fato de que Jesus é o Filho de Deus enviado pelo Senhor. E esse crer exige atitude nossa que mostra que permanecemos no Senhor. E Ele permanece em nós. Quem não confessa Jesus não tem Deus. Então confessemos, conhecemos e cremos nesse amor, porque Deus está em nós. 17:18, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O amor em nós é aperfeiçoado porque somos falhos, para que no juízo final nos dê a confiança. Somos filhos e em paz com o Senhor. Como Jesus é filho de Deus, nós também somos e não somos condenados. No amor não existe medo, existe confiança e fé. Então, o tormento é o receio de ser condenado. Não crê de coração que Deus tem uma obra para ele. E esse medo é diluído pelo amor de Deus. 19:20, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, ele é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, ele nos deu a capacidade de amar. Se o discurso foi de amar a Deus e não amar o seu irmão, é mentiroso. Então, não está em Deus. Não pode amar a Deus que não vê, né? Como não ama o irmão, vai amar a Deus. Verso 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ama também a seu irmão. Então, Jesus nos deu este mandamento, está lá em Mateus, capítulo 22, verso de 37 a 40, e tem dois textos diferentes no Antigo Testamento. Ele juntou, criando este mandamento, duas formas de amor, a Deus e ao próximo, são inseparáveis. Agora ele fala de fé, a fé que vence o mundo. Capítulo 5, verso 1 e 2. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então João repete, aquele que crê, o foco são os falsos mestres que tinham a doutrina de separar, né, o homem do Messias. Então a fé prática mostra que sou nascido de Deus. Gerou é a obra da regeneração. Deus nos gera em nova criatura. Inseparável o amor ao Pai e ao Filho. Filhos de Deus, irmãos em Cristo, nós os amamos quando praticamos os mandamentos. Os falsos, eles achavam que poderiam viver de qualquer jeito, né? De qualquer forma. Se eu digo que amo a Deus e não pratico a sua palavra, não sou nascido de Deus.
Verso 3 e 4, porque este é o mandamento de Deus, que guardemos os seus mandamentos e ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, guardar é o dever de praticar. Os mandamentos do Senhor não são pesados, é um desejo amoroso do cristão em agradar a Deus. Cristão vai vencer o pecado praticando os mandamentos. E a nossa condição de filhos de Deus nos capacita a vencer o mundo. A fé nos dá uma vitória contínua. Verso 5, quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então nós vencemos porque Jesus já venceu este mundo. Agora tem o tríplice testemunho sobre Cristo. Versos 6 e 7, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e o sangue. E o Espírito é o que dá o testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Então fala de Jesus, o Filho de Deus, água e sangue. Nós temos aqui primeiro menção de batismo e ceia. Segundo, menção da lança que abriu o lado de Jesus, saindo água e sangue. E a mais concreta, o batismo, a sua morte, quando começou o seu ministério, no batismo das águas e o seu sangue, completando a sua obra. A unidade do Jesus homem com o Messias, que veio para morrer, a obra completa de Cristo. Então teria que haver duas ou mais testemunhas para que um fato fosse aceito. Então o Espírito Santo age em nós, nos mostra a verdade. João esteve presente no batismo e na morte, e o Espírito Santo lhe abriu os olhos, mostrando que Cristo é o Messias. Então aqui nós temos a atuação da Santíssima Trindade. Amém? Vamos parar por aqui hoje. Espero que você tenha aí gostado da nossa aula, tenha aprendido bastante. Então que você tenha aí um excelente domingo na presença de Jesus com os seus familiares. Amém? Até a próxima aula, se assim o Senhor permitir. Um beijo grande no seu coração.